Senhora Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, falar de Contas Geral de Estado de 2014 é falar de resultados. No caso de 2014 e também 2015, é falar de resultados positivos, porque houve convergência com termos económicos com a zona euro. Agora que o Sr. Ministro conhece melhor por dentro a realidade, penso que é importante e deve, com certeza, na sua intervenção, sublinhar e reconhecer os resultados do passado recente que os portugueses conseguiram. As contas bateram certas no desempenho da economia e na consolidação orçamental. Por outro lado, o mesmo não acontece com as previsões do Governo socialista, bloquista e comunista, que teimam em não ajustar com a realidade, ou então o Governo teima em querer ficcionar a realidade. Sr. Ministro, para o PS e para o Governo, as previsões de crescimento da economia têm sido sempre a baixar. Desde os 2,4%, para os 2,1%, para os fixarem nos 1,8%. Mas em que mais nenhuma instituição independente acredita. Portanto, num passado mais imediato ou mais afastado, portanto, todas elas apontam para valores consideravelmente abaixo daquilo que é a última previsão do Governo. Mas estamos certos, Sr. Ministro, que o Governo lá encontrará a narrativa adequada. E há mestres na bancada do Governo e há mestres das bancadas dos partidos para tal. Aliás, Sr. Ministro, também não existia plano B, mas agora já sabemos que a taxa normal do IVA irá aumentar, segundo as informações e as declarações do Sr. Primeiro-Ministro e, aliás, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. E até olhando um pouco para aquelas bancadas, perguntar se agora a eletricidade já não é um bem essencial. Portanto, nós estamos a falar em taxa normal do IVA. Portanto, a taxa normal do IVA, portanto, que é aquela que atinge mais bens. Portanto, nós reconhecemos e concordamos e trabalhamos no passado recente para isso, que os salários e que as pensões são intocáveis. Mas aumentar o IVA, que atinge os que não têm salários e pensões, parece-nos que não é aceitável, nem é justo. Portanto, voltando àquilo que é o aspecto essencial, portanto, ao Orçamento de Estado para 2014 e ao ano de 2014, portanto, nesse ano concretizou-se a conclusão do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. Portanto, foi um dado muito importante, depois da situação dramática em que os anteriores governos do Partido Socialista tinham deixado o país. Portanto, foi possível, num curto espaço de tempo, portanto, fazer esta viragem que os anos 2014 e os anos 2015 já nos deram e que agora até permitem ao Partido Socialista fazer estas previsões irrealistas e desajustadas da realidade. Portanto, em 2014, a economia portuguesa cresceu 0,9% em termos reais, em linha com a zona euro e as previsões. Portanto, e traduziu uma inflação em relação aos anos anteriores. Portanto, e verificou-se também um crescimento da componente da procura interna e do aumento do investimento. Portanto, essa é que foi a realidade em 2014. Por outro lado, e não menos importante, o país conseguiu em mais do que em 2014, nos vários anos, portanto, que a balança de bens e serviços tivesse um peso positivo no PIB. Portanto, o país conseguiu uma capacidade líquida de financiamento da economia. Portanto, um dado relevante e determinante em relação à saúde das finanças públicas. Em relação a outros agregados relevantes em termos do mercado de trabalho, verificamos em 2013 que uma redução significativa da taxa de desemprego e uma melhoria ao nível do emprego, que inclusive superou o crescimento do PIB. O déficit das administrações públicas na ótica da contabilidade nacional ascendeu em 2014 a 7,2% do PIB, mas foi influenciado de forma muito forte por medidas de natureza extraordinária que o agravaram. Portanto, só pensar no que aconteceu com a capitalização do novo banco e o reconhecimento da dívida do STCP e da Carris. Por isso, e apesar de tudo isso, a consolidação orçamental foi superior àquilo que estava previsto no orçamento inicial e foi conseguida via despesa. Portanto, o déficit das administrações públicas em contabilidade nacional, dadas as medidas de
de natureza extraordinária, provocaram um agravamento de 3,8 pontos percentuais, portanto, com a capitalização do novo banco e o reconhecimento das dívidas, portanto, geraram um saldo primário ajustado, portanto, um excedente primário de 1,6% do PIB, dado que não é despiciente. Por outro lado, verificou-se, e pelo terceiro ano consecutivo, a redução de pagamentos em atraso, portanto, e uma redução acentuada do prazo médio de pagamento dos entes públicos, portanto, que atingiu os 80 dias, portanto, um valor que estava consideravelmente acima desse dado. Só para concluir, Sr. Ministro, o Banco de Portugal, nos seus pareceres da Conta-Geral de Estado, portanto, ao longo dos últimos anos, tem vindo a dar nota do déficit do sistema previdencial. Portanto, em que os saldos positivos que têm conseguido ser gerados têm sido essencialmente, basicamente, à conta de transferências do Orçamento de Estado. Portanto, é notória e o Banco de Portugal identificou exatamente essa falta de capacidade do sistema se autofinanciar. Portanto, e dá-nos até números, portanto, na apresentação que fez, diz-nos que no período de 2010 a 2014, portanto, a receita cobrada cresceu 0,3%. Por outro lado, as pensões, o desemprego e o apoio ao emprego cresceram 12,6%. Portanto, isto são números que são apurados pelo Banco de Portugal. Portanto, e é importante, portanto, esta nota. Só para terminar, Sr. Presidente, portanto, uma outra questão que se prende com o património financeiro do Fundo de Estabilização da Segurança Social, portanto, que nos seus estatutos visava assegurar 2 anos de pensões. Portanto, neste momento, em função disso, e apesar de ter existido uma melhoria significativa em 2014, portanto, ele pouco mais de um ano para esse financiamento. E agora o Governo propõe-se retirar 1.400 milhões de euros. Sr. Ministro, uma pergunta final. Como é que pensa o Governo assegurar a rentabilidade da verba que é retirada agora e que se propõe a retirar do Fundo de Estabilização da Segurança Social? Obrigado, Sra. Presidente.